Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática do módulo 2. Eu sou a professora Cíntia e hoje nós vamos falar um pouco sobre estatística. A gente vai conversar um pouco sobre o que é estatística, teoria das probabilidades, espaço amostral, tipos de evento, entender um pouco o que é isso, como pode ser aplicado no nosso dia a dia e as suas definições. Então vamos lá. A estatística é um ramo da matemática que completa, interpreta, analisa, organiza e apresenta dados, geralmente tirados de uma população. Ou seja, a gente estuda estatística para poder analisar melhor os dados de alguma pesquisa, alguma informação que a gente quer coletar e poder repassar adiante. Teoria das probabilidades é o estudo dos fenômenos cotidianos, ou seja, é o cálculo das chances de um determinado evento tende a ocorrer. Então, há uma pequena diferença entre a estatística e a teoria das probabilidades. A estatística a gente pega realmente aqueles dados e faz uma análise deles. Já a teoria das probabilidades, a gente calcula qual é a chance de um determinado evento acontecer ou não. E para poder estar trabalhando com esses dados, a gente faz uma pesquisa em cima da população e de uma amostra. Então, a população, que é onde a gente faz a nossa pesquisa estatística, é quando analisamos todo um conjunto de coisas, objetos ou indivíduos relativos a alguma ocorrência. Então, a população é um conjunto geral aí daquilo que a gente está analisando, daquilo que a gente está procurando pesquisar. Já a amostra acontece quando analisamos apenas uma parte dessa população. Ou seja, eu tenho uma população, é aquilo que eu estou pesquisando, e a amostra é simplesmente uma pequena parte dessa população, que eu vou poder estar analisando mais a fundo, olhar mais detalhes, procurar saber mais o que está acontecendo com aquela amostra. E dentro da estatística também, a gente tem a frequência relativa e a frequência absoluta, que são fatores que ajudam realmente a gente estar trabalhando com essa análise. Então, a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total da amostra. Quando eu falo que é a razão, eu estou simplesmente pegando o número da minha frequência absoluta e dividindo pelo número total da minha amostra. Lembrando que a amostra é aquela pequena parte da população que a gente está analisando. E a frequência absoluta é a quantidade de vezes que cada variável aparece. Quando a gente vai fazer uma pesquisa em relação a alguma amostra, alguma população, sempre tem uma variável que se repete. Existem coisas em comuns entre os objetos daquela amostra. Então, esses elementos em comum é o que a gente chama de frequência absoluta. E a relativa é justamente quando eu faço essa divisão aí desses objetos. A gente tem também as médias de tendência central. O que são essas médias de tendência central? São os dados obtidos em um estudo estatístico. Eles podem ser agrupados em intervalos regulares. As médias de tendência central, elas representam um conjunto de dados pelos seus valores médios. Então, existem vários tipos de médias aí, que a gente vai ver agora, cada uma delas passo a passo. Que nada mais é também do que um pequeno agrupamento dessa amostra. Então, a gente sempre procura analisar amostras menores da nossa pesquisa, da nossa população, para poder ter dados mais precisos. Então, as médias de tendência central, a gente tem a média aritmética, a moda e a mediana. A média aritmética é a razão entre a soma dos valores pela quantidade desses valores. O que significa isso? Como eu já disse, a razão nada mais é que a divisão. É uma pequena divisão aí que a gente faz entre alguns valores. Então, eu vou somar todos os valores da minha amostra, aqueles valores que eu quero, e vou dividir pela quantidade. Se eu somo 4 ou 5 valores, eu vou dividir por 4 ou 5. Se eu somo 10 valores, eu vou pegar o total dessa soma e dividir por 10. Isso aqui é uma média aritmética. A média aritmética ela é muito usada em questão de notas, para saber a quantidade de vários valores aí. A gente tem a moda,
que é o valor que mais se repete na sequência. Ou seja, aquele número, aquele valor que se repete várias e várias vezes é a nossa moda. Por exemplo, eu tenho lá uma pesquisa que apareceu 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3. O 1 foi o que mais se repetiu, então eu falo que o número 1 é a minha moda, é a moda dessa pesquisa. A mediana. O que é essa mediana? Quando representamos os valores de um evento em ordem crescente ou decrescente, a mediana é o número que ocupa a posição central da sequência. Então, quando a gente tem uma sequência de valores lá, e a gente ordena esses valores aí, ou em ordem crescente e decrescente, a mediana é exatamente aquele número que aparece no meio. Pode ser qualquer número aí, depende da nossa sequência e da nossa amostra. Se for uma quantidade de números ímpares, exatamente o número que estiver centralizado é a nossa mediana. Agora, se for uma sequência par, vão aparecer dois números ao centro. E a gente faz uma média aritmética com esses dois números. Eu somo eles e divido por 2 para poder encontrar a minha mediana. Então, a gente tem aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre a teoria das probabilidades. A gente vê muito isso na questão de situações, problemas, que envolvem moeda, envolvem dados. Então, o que é a probabilidade? É a chance de um evento ocorrer. Ou seja, qual é a chance que a gente tem de ganhar na Mega Sena, a chance de eu jogar uma moeda ou cair cara e coroa, a chance de uma caixa com bolas de várias cores, brancas e pretas, qual a probabilidade que eu tenho de aleatoriamente tirar uma bola branca. Então, é mais ou menos isso, é o cálculo que a gente faz para poder ver quais as chances que tem de um evento acontecer. O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados desse evento. Então, por exemplo, uma moeda, se eu jogo ela para cima, ela tem duas chances, ou ela vai cair cara ou coroa. Então, o espaço amostral de uma moeda é 2, porque são as únicas opções que eu tenho ao lançamento dessa moeda. Se eu lanço um dado, o espaço amostral dele é 6, porque existem 6 chances diferentes dele cair. Ele pode cair no 1, no 2, no 3, no 4, 5 ou no 6. Agora, se eu tenho 2 dados, quais são os resultados possíveis de cair? Ou seja, o primeiro dado ele pode cair com o lado 1 para cima e o lado 1 também para cima do segundo dado. O primeiro dado com o lado 1, já o segundo dado ele pode cair com o lado 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, a gente considera um espaço amostral no lançamento de 2 dados de 36 resultados. Então, ao lançar 2 dados, a gente vai ter 36 resultados. A gente faz simplesmente uma multiplicação das possibilidades do primeiro pelas possibilidades do segundo dado. Por isso, dá um total do espaço amostral de 36. Então, o que vem a ser esse evento aí? É a ocorrência de um resultado, do lançamento de uma moeda ou um dado. Ou seja, o evento é considerado um subconjunto da amostra. Então, na verdade, eu tenho o espaço amostral, que é a minha amostra, há várias possibilidades aí quando eu jogo um dado. Evento é justamente o que vai acontecer. Então, o evento acontece logo após o lançamento, quando eu vejo qual foi o resultado obtido aí quando eu joguei esse dado. Então, quais são os tipos de evento que a gente tem? Existem vários tipos, porque, como a gente já viu, pode existir vários resultados. Temos vários espaços amostrais para determinado problema. Então, um evento ele pode ser simples, que são aqueles eventos compostos por um único elemento do espaço amostral. Então, por exemplo, quando eu lanço um dado, eu tenho 6 espaços amostrais. Mas eu quero que a face virada para cima esteja um divisor de 5. O único divisor de 5 que existe no dado é justamente a face com o número 5. Então, isso é um evento simples. É a única opção que a gente tem, que seja divisor de 5. Então, a única opção que tem é que o dado caia com a face 5 voltada para cima. A gente tem também o evento que é certo, que são aqueles em que todos os resultados possam satisfazer esse evento. Um exemplo clássico é também, ao lançar um dado,
a face que ficará para cima é um divisor de 60. Ou seja, todos os números do dado, qualquer número que eu jogar, que cair, ele vai ser um divisor de 60. Então, é um evento certo. Então, ao jogar o dado, ele tem 6 espaços amostrais, então ele terá também 6 opções de evento. Qualquer um deles vai dar certo. Vai satisfazer o que a gente está precisando. A gente tem também como tipos de evento a intersecção, que são aqueles que contêm elementos comuns entre as duas amostras. A intersecção, para eu ter uma intersecção num evento, eu tenho que lançar 2 dados. Então, para eu lançar 2 dados, as faces viradas para cima têm que ser iguais. Porque a gente só tem intersecção quando a gente tem elementos em comum. Então, ao lançamento de 2 dados, o elemento em comum, as duas faces têm que estar com a mesma face virada para cima. Que a gente pode perceber que é um evento bem difícil de acontecer, mas não é impossível. A gente tem também como evento a união. O que vem a ser essa união? São aqueles que têm como resultado todas as faces que aparecem viradas para cima. Um exemplo, ao lançarmos 2 dados, as faces viradas para cima são unidas. A união, então, também é um evento, como o exemplo do evento certo, que qualquer face que ficar virada para cima vai satisfazer a nossa condição. Ou seja, quando eu lanço 2 dados, as faces ficarem para cima, a gente vai unir elas. Então é praticamente um evento certo também. Não tem muito segredo nisso aí. Então, relembrando aí, a gente viu, né, a questão da probabilidade, que é a chance de um evento ocorrer mediante uma amostra. A gente tem lá uma amostra, depende do que a gente está querendo. A gente pode ver também nos bilhetes de loteria, na Mega Sena, na Quina, que a gente olha atrás, lá existe a questão da probabilidade. Qual é a chance de você ser um ganhador? Então, aquilo lá é um cálculo de probabilidade que mostra quais as chances que você tem. É lógico que para poder fazer esses cálculos, eles pegam uma amostra, eles fazem todo um estudo em cima daquilo para poder fazer esse cálculo e saber com exatidão, no país inteiro, né, com tantos apostadores, qual que é a chance que você tem de sair como ganhador. A estatística é a análise e organização desses dados. Então, por exemplo, a gente pode observar essa questão da loteria também. A gente pega todos esses dados, toda essa probabilidade de você ser ganhador, analisamos quem são os ganhadores, quem consegue ganhar, perante a quantos apostadores tem, e a gente faz uma análise desses dados, que geralmente eles são organizados em formas de tabelas e gráficos. E a gente está sempre no nosso cotidiano observando tabelas, gráficos, no jornal, falando de economia, de doenças, de saúde, do dólar, o dólar subiu, o dólar abaixou. Isso tudo são eventos estatísticos, são coisas que a gente está analisando e montando gráficos. Então, por trás de um gráfico, quando a gente se depara com um gráfico no jornal, por exemplo, existe todo um trabalho, todo um estudo por trás daquele gráfico que foi feito através de uma população, foi pegada uma amostra para que ele chegasse até você sintetizado. Então, quando a gente pega uma notícia que olha para um gráfico e consegue entender todas as informações que estão ali, a gente às vezes não percebe que existe todo um estudo por trás daquilo. Todo um processo, uma análise de dados, uma verificação, ver se é verdadeiro, se é falso, se teve algum problema com isso ou não. E a estatística ela é muito importante na nossa vida, que ela serve para a gente poder estar desenvolvendo, né, questão da economia, poder investir ou não, olhar a questão do tempo também, de acidentes, às vezes a gente sai de férias, vê a questão de acidentes que estão ocorrendo nas rodovias. Então é sempre feito esse trabalho de pesquisa, organização e análise de todos os dados. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você de seus sonhos. Pessoal, siga em frente, estude bastante, não desista.
procure sempre estar procurando mais, estude, resolva os exercícios. Eu sei que foi difícil chegar até aqui, mas já que estamos aqui, vamos continuar. E vocês vão conseguir alcançar todos os seus sonhos, pode ter certeza. Obrigado, eu espero vocês na nossa próxima aula, continue com os estudos e até mais.